Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso quinto dia de aula de Educações Religiosas 1 e 2, é o segundo bloco, nossas aulas estão sendo gravadas, estamos trabalhando sobre o hinduísmo. Quero continuar compartilhando aqui com vocês, e inclusive, há pouco nós lemos parte de um slide onde trazíamos aquelas informações básicas com relação ao hinduísmo, onde ele nasce, o seu credo, o que significa, né? Nós estamos aqui passando esses slides para vocês, e eu quero agora, inclusive, ler um artigo. Antes de entrarmos nas crenças, eu quero ler um artigo aqui do Religiões Mundiais, quando nosso querido autor John, ele vai falar sobre o hinduísmo. Então dá para vocês verem? A letra tá boa? Tá sim, pastor. Tá? Então, tenha a bondade de ler para nós. Leia para nós aqui. Deixa eu ver. Só colocar aqui. Pode ler para nós, Gil. Por favor. Agora, o Amazonas é o maior rio do mundo. Mas o que é o Amazonas? No Peru, este rio chama-se Marañón. Os moradores da cidade de Coari, Amazonas, chamam o rio à frente da sua cidade de Solimões. Somente abaixo do encontro das águas do Solimões com as do Negro, perto de Manaus, é que o rio passa a chamar-se Amazonas. Mas quem diz que o Amazonas é o maior rio do mundo? Está incluindo o Maranhão ou Maranon? Não sei a pronúncia correta. Maranon, eu acredito. E Solimões. O hinduísmo apresenta semelhante dificuldade. Veda contém os escritos mais reverenciados pelos hinduístas, mas os deuses principais do hinduísmo atual desempenham funções de pouca importância no Veda. De fato, os traços mais importantes do hinduísmo atual nem aparecem no Veda. A religião védica é uma fase antiquíssima, que dá sua contribuição, mas nem todo ao hinduísmo. E como o Maranon em relação ao Amazonas. Isso. Até aí, tá bom. Obrigado, Gil. O que o nosso querido irmão John está querendo dizer aqui no seu livro, Religiões Mundiais? Quando vamos falar do hinduísmo, assim como o Amazonas, né, o nosso rio conhecido como Amazonas, tem esses outros grandes rios que também se integram a ele, junto com o Rio Negro, o que acontece? Assim é o hinduísmo com relação às suas dificuldades, porque o que seria a Veda? A gente já vai ver o que é o Veda. A gente já vai ver, por exemplo, os principais deuses do hinduísmo, mas hoje esses principais deuses do hinduísmo não representam tudo o que de fato o hinduísmo é, o que se tornou. Então, hoje a gente vê que, de fato, a religião védica ela acaba sendo uma coisa muito antiga, mas que ao longo desses milênios, porque são 3.500 anos, houve muitas mudanças. Então, quando hoje a gente fala, o que é o hinduísmo? O hinduísmo é isso, mas pode significar muitas outras coisas a partir dele, porque tem as suas ramificações. Entenderam? É mais ou menos isso que o autor está querendo dizer. Ficou claro, Gil? Ficou claro, irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Sim, ok, pastor. Ficou claro. Né? Vamos ler aqui também na apostila do professor Paulo Pescador, essa frase. Lê para nós, Gil, ainda. O hinduísmo... O hinduísmo, Índia, 1400 a.C.
Millard Erickson define o hinduísmo como religião oriental que inclui seus ensinamentos a reencarnação, o karma e a moksha, que é a absorção do indivíduo no todo da realidade. Essa absorção põe fim ao ciclo de nascimento e renascimento. Lembram que nós tínhamos comentado um pouco das diferenças entre as religiões ocidentais e as religiões orientais? E aí, dentro dessas divisões, ali nós falamos um pouco daquelas que têm o seu sistema de castas, ou de reencarnações, ou de reencarnar, ou de karma. Pois é, ele tem isso. Logo, então, dentro dessa cultura milenar, dentro deles, eles já têm uma ideia do quê? De que você reencarna de alguma forma. Ou seja, há uma absorção do indivíduo no todo da realidade. Ou seja, como que eles veem o mundo? Eles veem a partir do karma. E de que, de alguma forma, esse karma dá um significado para eles. Logo, há um fim sempre que vai ter esse ciclo, né, de começo e renascimento, morte e renascimento. Então, assim, percebe como que a cabeça deles funciona de uma forma muito diferente do que nós, por exemplo, ocidentais, tá bom? Aí a gente também vai ver alguma coisa do budismo, mas a grosso modo era isso. E agora vamos voltar aqui para a apostila do nosso querido irmão, professor Sidney de Paula, tá bom? Crenças. Leia para nós agora, pode ler para nós, Júnior, o hinduísmo, a crença deles. Acredita numa força ou espírito que envolve tudo, o panteísmo. Essa divindade é adorada de várias formas, apresentada por divindades individuais. As práticas são meios de ajudar a experimentar essas divindades. Cultos são direcionados a manifestações corporais, avatares da divindade suprema chamado Brahma. Raramente é direcionado aos membros da Trimurti. Os hindus cultuam cerca de 300 mil divindades diferentes. Olha, lembra que eu falei que é uma coisa absurda? 330 mil divindades, irmãos. É muita coisa, né? Uma coisa surreal. A própria Índia também, tudo lá é múltiplo, que lá tem muitos dialetos, né? Mais de 1000 dialetos. É uma coisa, né, absurda, né? Abriu aqui. Não sei por que abriu isso daqui, eu acho. Só um segundinho, irmãos. Já é. Não sei por que abriu isso. Bom, lembra da ideia do panteísmo, meus irmãos? O que é o panteísmo? Vocês lembram o que é o panteísmo? Nós trabalhamos na primeira aula. Tudo é Deus. Ou tudo Deus está em... Tudo está em Deus. Aí que você compreende a música lá do Raul, né? Gita. Lembra? Mais ou menos, eu não lembro da letra. Deus está em tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso, lembrei, agora lembrei. Exatamente, é uma ideia panteísta. Essa ideia dos avatares, vocês assistiram aquele filme de Cameron, o Avatar? Teve um e teve agora recentemente até o 2, né? Vocês chegaram a assistir, não? Eu não. Assisti só o primeiro. O Avatar eu assisti, mas esse segundo eu não assisti, não. Então, saiu o segundo também, que é aquela mesma linha, né? Mas percebam que aquela ideia de que você está conectado com tudo é uma ideia panteísta. Sim. A sua essência. Animista também, né? Animista. Também animista. É bem interessante, irmãos, que a gente não percebe. Vamos falar aqui, pastor, talvez, então, como que a gente se sente bem no meio da floresta? Porque a gente se sente bem quando brinca com o animal. Inclusive, essa semana, meu filho falou para mim, pai, as pessoas que têm animais, pets, elas tendem a ter menos casos de depressão. Porque você tem um contato, uma terapia com seus animais, sejam eles quais forem. Interessante, né? Isso é uma verdade. E essa conexão com a natureza, essa conexão com o mar, com a terra? Irmãos, nós somos frutos da criação de Deus. Nós nascemos da terra. Nós nos alimentamos de tudo que está sobre a terra.
né? Então, perceba, há uma relação que nos identifica. Agora, não é porque nos identifica que prestaremos culto. Não é porque nos identifica que nós iremos atribuir uma divindade àquilo. Então, percebam como é sutil quando eu disse que Deus cria tudo e o diabo copia, né? Tá bom? Beleza? Até aí, alguma dúvida? Meus irmãos querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Essa ideia aqui, Trimurti, é a ideia do que a gente vai ver a seguir. Raramente é direcionada aos membros do Trimurti. Trimurti seriam os 3 deuses que se manifestam pelo hinduísmo, tá bom? A gente vai ver agora, ó. Isso é o Trimurti. Leia para nós, Júnior, por favor. Trimurti, composto pelos 3 principais deuses do hinduísmo: Brahma, Vishnu e Shiva, que simboliza respectivamente a criação, a conservação e a destruição. Então, irmãos, guardem esses nomes, porque eles são determinantes no hinduísmo, né? A gente tem esses 3 deuses que seriam o Trimurti, que seriam as 3 pessoas divinas. Triunidade deles. É a triunidade, exatamente. Que seriam a triunidade, mas na realidade não é trindade, porque a trindade está ligada a um só Deus que se manifesta por 3 pessoas, né? E aqui, no caso, não é uma triunidade, não é a trindade, porque lá são, de fato, 3 pessoas, são 3 deuses. Independentes, exatamente. Por isso que até recebe esse nome de Trimurti, tá? Ó, é o Brahma, o Vishnu e o Shiva, que cada um deles tem uma função: criação, conservação e destruição. Tá bom até aí? Percebam que os desenhos deles todos têm um significado. Aqui eles estão em cima de um mar, de um rio, que é uma folha de lótus. Podem ver que esse o Brahma, aliás, ele tem vários rostos, barba, a maioria deles tem ou várias mãos ou vários pés, sempre há significado nas suas roupas, tá bom? Então, vamos lá. Brahma, pode continuar, Júlio, para nós, por favor? O primeiro deus da Trimurti, manifestação da tripla da divindade suprema. Que seria o significado de Trimurti, tá, irmãos? A manifestação da tripla da divindade suprema. Os outros deuses são Vishnu e Shiva, o deus da música e das canções, considerado a representação da força criadora. Então, uma pausa, Júlio. Aqui, no caso, né, eu sei que o slide tem hora que não explica direito, mas, assim, o Brahma, ele é o deus da música e das canções. É o considerado representação da força criadora. Aqui dá uma ideia do eu sou o que sou, do eterno. Dá a ideia do El Shaddai, né, que ele representa essa mesma figura. Estão entendendo? Continua, Júnior, por favor. Certo. O universo que foi destruído por Shiva, Vishnu fica dormindo, flutuando no oceano primordial. Quando está para ser criado, Brahma aparece montado numa flor de lótus do umbigo de Vishnu, recria o universo. Então, aqui já dando uma ideia até mesmo do karma, né? Então, você vê, ele está sobre uma folha de lótus. Aí aqui vai vir os significados. Aqui, ó, a representação dele. Bom, representação de Brahma. Aqui, todas essas descrições é o que representa ele. Então, ó, 4 rostos, cada rosto recita um dos 4 Vedas. Flor de lótus simboliza a natureza e a essência viva de todos os seres. Japamala representa a concentração e controle da mente. Roupas douradas simboliza a atividade da criação. 4 mãos representam o intelecto, ego, mente e autoconfiança. Barba, que representa a sabedoria e o eterno processo de criação. Livro simboliza o conhecimento e os Vedas, que seria a literatura dele sagrada. Jarra de água representa a substância usada na criação. E sentado sobre lótus, enraizados na realidade. Então, você vê que cada desenho que foi colocado tinha uma representação. Tá bom até aí, meus irmãos?
Tudo bem? Sim. Joia? Então, agora vamos lá. Aqui. Shiva. Continua para nós, Júlio, por favor. Shiva, conhecido como destruidor e regenerador, considerado o criador do yoga, por gerar transformações físicas e emocionais. Tem um terceiro olho simbolizando a inteligência e o fogo destrutivo da renovação. Quando acompanhado com Parvati, é o deus da fertilidade que é representado por Shiva Linga. Shiva e Parvati tiveram um filho chamado Ganesh. Ou seja, aí aqui vai tendo toda a construção. Olha o terceiro olho dele aqui. Uma cobra ao redor do pescoço, sentado sobre um tigre. Sempre, irmãos, dando uma ideia mística, religiosa, mas também, ao mesmo tempo, pacífica e poderosa. Sempre tem toda a representação. E aqui, olha só, representações de Shiva. Aqui seriam como se fosse um objeto sagrado dele. Aqui são outros desenhos dele, ele aqui, no caso, como dando aquela ideia da fertilidade que gera o Ganesh, o Nataraja, o que era mesmo agora? Deixa eu me recordar o que era. Deixa eu ver, só um segundinho. Eu até via de tarde, agora acabei me esquecendo, meus irmãos. Essa palavra, Nataraja. Deixa eu até constar aqui de novo. Nataraja. No hindu. Nataraja significa... Eu tinha visto à tarde, agora esqueci. Nataraja, o rei da dança. É uma representação de Shiva como dançarino cósmico, ou seja, é quem representa a sua dança divina para destruir o que for necessário no universo e assim poder fazer a preparação para a atuação dos deuses, do deus Brahma no processo de criação, tá bom? Eu peguei aqui na internet, eu pus o nome do Google e o significado. Tinha esquecido agora, me desculpem, tá? Então, estão vendo, meus irmãos? E aí vai tendo toda essa construção. Olha só esse desenho aqui, que interessante, irmãos. Ó, chama de fogo para destruir, ou seja, isso daqui é a chama de fogo que destrói. Aqui, folhas de cássia sobre a cabeça. Uma lua crescente, um ciclo do tempo quando a criação acontece. Aí depois vem o tambor, simboliza a vibração rítmica da criação, Om. Depois a gente vai ver alguma coisa sobre essa questão de Om. A cobra se enrola 3 vezes, representa passado e futuro, representa presente, passado e futuro, né? Até a cobra no passado, presente e futuro, né? Tem até uma ideia bíblica nesse contexto, né? As mãos revelam, os pés concedem dualidade, né? Que mais? Os cabelos movimentados pelo fluxo de Ganges, que remove a ignorância, o fogo para destruir o que precisar, anão malévolo, aqui tem um anãozinho bem pequenininho, não sei se dá para vocês verem, que representa a superação da escuridão, e o pedestal de flor de lótus para o renascimento. A flor de lótus é aquela flor que nasce nos rios. Então, ela acaba tendo um significado no meio das águas de nascimento, de beleza, né? E você, olha só, então é bem interessante, né, irmãos? Tá bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? E aí? Pastor, só é curioso que eles têm essa estátua da deusa da destruição bem na entrada do acelerador de partículas, né? É aqui, né? É esse daqui? É. Você acredita que eu acabei não pesquisando essa foto? Eu vi que era essa deusa, né? Mas eu nem fui atrás dessa foto. Eu fui atrás desse objeto aqui, que é o objeto de Shiva, que mostra a fertilidade. Seria o objeto sagrado, irmãos. Deixa eu só até fazer uma fala aqui bem interessante. Mas essa daqui do acelerador de partícula eu não quis ir porque eu vi que era o mesmo material. Obrigado, viu, Tomé? Tá vendo?
É bem interessante isso daí que você está falando. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi em certa ocasião. Eu me lembro que o padre Fábio de Mello, ele estava numa entrevista, eu acho que era com Danilo Gentili. E quando o Fábio de Mello estava sendo interrogado pelo Danilo Gentili, em certa ocasião ele falou sobre os objetos sagrados. E o Danilo Gentili, ou foi um outro programa de entrevista noturno, não me recordo muito bem, falou para o Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, sobre essa questão. O senhor não poderia pegar agora, por exemplo, crucifixo aqui, trazer no altar e não sei o quê? O Fábio de Mello disse naquela entrevista algo tão importante, irmãos. Eu sempre carreguei isso comigo, mas eu nunca soube explicar. Ele disse assim, olha, eu não vou utilizar aqui o crucifixo, qualquer outro instrumento sagrado, porque isso não é meu. Isso não é meu. A fé que eu pertenço, ela tem os seus instrumentos sagrados. Mas no momento que eu pegar algo que é um instrumento sagrado e de repente eu fazer aqui uma demonstração com vocês, sem ser com a devida reverência, eu posso estar levando pessoas a se entristecer comigo. Porque assim como um sacerdote, eu também represento uma igreja, e essa igreja tem os seus, no caso, né, os seus instrumentos sagrados. Irmãos, quando ele falou isso, foi tão importante, porque eu sempre ensinei aos alunos, aos irmãos, respeitem as religiões alheias. Por mais que seja esquisito, eu sei que nós, no nosso particular, no nosso gueto, podemos até ter o nosso momento de liberdade, mas cada religião, por mais esquisita que seja, para eles aquilo é instrumento divino. Tem uma representação, então a gente tem que levar ao pressuposto de que as pessoas que ali estão fazem aquilo de todo o coração. E por elas estarem ali de todo o seu coração, no momento que pegamos um instrumento sagrado e desrespeitamos ele publicamente, nós estamos, assim, desrespeitando a fé dos outros. Estão entendendo, irmãos? Concorda com o que eu estou dizendo? Porque mesmo que nós, né, na verdade, por que eu digo isso, irmãos? Não é porque nós iremos ter medo de falar que isso ou aquilo é do inimigo, ou que tem seta do diabo, não é isso. A gente vai poder ensinar a verdade em amor, mas no momento que a gente vai para o desrespeito, a gente pode acabar levando um evangelho com ignorância àquele que, de fato, tem a fé naquele objeto, naquele credo, e no momento que a gente agride eles ou tem uma desconsideração, isso pode ser um desrespeito muito grande da nossa parte. Opa, Júnior caiu. Oi, Júnior. Deixa eu ver aqui. Ele está pedindo para participar novamente. Júnior, conseguiu entrar de novo, filhote? Não sei o que houve, caiu. E, pastor, até licença comentar a respeito do senhor falou dos guetos, né? A gente tem que tomar cuidado até nessas horas da nossa intimidade, da liberdade, porque se vira uma prática, automaticamente, quando a gente está no meio de outras pessoas, a gente pode soltar uma coisa ou outra. Porque se a gente faz no escuro, né? Quando a gente vai estar no cara, a gente não vai ter noção e vai acabar ofendendo. Isso é com tudo na vida, né? Tem que ser uma cultura dentro e fora de casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando sentam pessoas de outras religiões na cadeira que eu atendo, eu escuto com muito respeito. E parto desse princípio de entender, né? Que faz sentido para elas. Eu vou fazer o quê? Faz sentido. Exato, né? E por isso que eu fiz questão de citar aqui o padre de Mello, porque na maneira em que ele falou, ele colocou os símbolos sagrados da Igreja Católica. Que ele falou assim, isso daí pertence a quem? Não pertence a mim como sacerdote, mas isso é propriedade daquela fé que já é há muitos séculos estabelecida por muitas pessoas, e no momento que eu usar qualquer instrumento sagrado, né, no caso para eles, como algo, talvez, de uma forma, eu diria, sem o devido respeito, eu posso ofender. Eu achei muito sábia, porque eu sempre gostei de ensinar. Obrigado pelo que você falou, Maísa, porque até mesmo dentro dos nossos momentos, a gente não pode perder o respeito, porque aqui segue aquele princípio
que nós ensinamos aos nossos filhos, né? O que se faz em casa leva-se para a praça, né? Ou seja, o que você falou é cultura. Então, inclusive, irmãos, olha só aqui, deixa eu mostrar também para vocês. Júnior, caiu sua chamada, né? Acho que deu um... Mas tá tudo bem agora, né? Olha aqui, irmãos. Essa publicação aqui, ó, da G1. Homem se casa com cadela na Índia. Aqui até a reportagem, ela via como uma reportagem, tá assim, Planeta Bizarro, né? Do G1, Planeta Bizarro. Você vê, isso faz parte da nossa maneira de falar, né? Mas para o indiano, ao ele ver o bizarro, é uma ofensa. Mas olha só, aqui, né, fez uma... Selva Kumar fez uma cerimônia tradicional para sua união com a vira-lata Selvi. Ele quer aliviar maldição criada após ter apedrejado outros 2 cães, ou seja, ó, ele casou-se com essa cadela. E está tendo uma festa, entendeu? Parece, irmãos, sejamos honestos, parece piada, né? Mas não é piada. Entendem? O respeito, né? Vamos lá. É uma prática que para eles é popular, que a gente tem que tratar com respeito. Como que a gente vai falar de Deus para eles se a gente não conseguir entender a mente deles, né? Interessante, né? Tá bom, meus irmãos? Mas eu sei que chega a ser muito estranho para nós, né? E de fato é mesmo. Comum ainda, mas viu? para eles é comum, né? Comum. É comum. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para as nossas... Né? Bom, joia, então. Então, obrigado, Tomé. Acelerador de partícula, né? Não sabia. Então, continuando aqui. Vishnu, pode ler para nós, Tomé. É o sustentador do universo. É representado ou em cima de um deus serpente Sheshinag, ou flutuando sobre as ondas com seus quatro braços, cada mão segurando um item. A concha contém os 5 elementos da criação: ar, fogo, água, terra e éter. Ao soprar, se ouve o som da imagem do universo, Om. A gente vai falar já sobre esse Om, tá? Aqui, ó, mais significados no slide de representações de Vishnu. Mais para frente. Continuando aqui, por favor, também. Vishnu vem ao mundo em várias formas, avatares. Pode ser humano, animais ou misturado dos dois. Olha só. Então, meus irmãos, percebam como que toda a construção religiosa deles, para nós, é muita informação. Eu sei que a gente não vai decorar. É óbvio que talvez assimilássemos mais todos esses itens ali no exercício, convivendo com eles, ou quem sabe pregando para eles. Tá bom? Então, Vishnu continua aqui. Tomé, por favor. Esses avatares aparecem ao mundo quando há uma grande ameaça. 9 já se manifestaram, um ainda está por vir. Matsya, o peixe, Kurma, a tartaruga, Varaha, o javali, Narasimha, o homem-leão, Vamana, o anão, Parashurama, o homem com o machado, Rama, o arqueiro, Krishna, Buda, o iluminado, Kalki, o espadachim montado a cavalo que ainda está por vir. Olha aí que curioso, não? Está por vir, né? Que isso remete a que ideia? Do Cristo ou do anticristo, irmãos? Anticristo. Anticristo. Percebam que quando a Bíblia fala nos seus textos sagrados, mostrando sobre os finais dos tempos e a pessoa do anticristo, ele vai ser um líder mundial, onde vai unir a política e a religião. Por isso que a Bíblia vai falar também como besta e o falso profeta. Dá uma ideia de 2 pessoas, uma com o governo político e outra com o governo religioso, mas ao mesmo tempo também é um mistério que parece que essas 2 pessoas, elas não são 2 pessoas, mas são 2 ofícios da mesma pessoa. Então, percebam que até no hinduísmo, eles aguardam ainda esse ser que vai vir, que é Vishnu, né? Porque 9 já vieram, falta 1 para vir. Interessante, não? Continua para nós também?
A esposa de Vishnu é a deusa Lakshmi, deusa da prosperidade e sorte, que o acompanha encarnado na Terra como esposa de seus avatares. Vishnu usa Garuda, águia gigante, como veículo. Olha aí que interessante. Olha aqui o desenho. A águia gigante, partes de corpo humano, aí toda a representação que foi dada há pouco, né? E aqui, mais uma vez, as descrições. Disco, que representa a sua criatividade revoltante, também é uma arma contra os demônios. Opa, ele luta contra os demônios. 4 mãos representa 4 direções. Clava, gada, representa a força elemental da qual os poderes físicos e mentais se derivam. A serpente, que representa o Lorde Balamara, irmão de Krishna, quem lhe protege e abriga. Concha, símbolo do poder ou ilusão. Flor de lótus, Padma, símbolo de pureza. Roupas amarelas, Pitambara, revelam a realidade divina. Tá bom? Aí aqui, né, você vê que tudo tem uma representação e um significado. Pode ler para nós agora, quem quer ler, pode ler, irmã Maísa, por gentileza. Shakti, Durga Kali, representa o dinamismo do universo, a grande deusa, esposa de Shiva. Durga e Kali têm um aspecto terrível, não objetos de culto sangrantes. É a figura central no tantrismo, filosofia comportamental sensorial. Só uma pausa aqui. Você viu que essa filosofia, né, como a gente está vendo agora, é mais uma que decorre do hinduísmo. Como o nosso irmão no livro Religiões Mundiais afirmou, irmão John, é tão difícil, porque dali se derivam várias outras correntes de pensamentos que vai tendo uma relação direta e imediata, entendeu? Pode ler, minha irmã, continua, por favor. Acredita-se que Shakti seja a força e energia nas quais o universo é criado, preservado, destruído e recriado, pela trindade de hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva. Shakti é identificada à realidade absoluta, ou Brahman, sendo considerada superior a todas as divindades masculinas. Como eu disse há pouco, irmãos, a gente vai ter assim, uma enxurrada de informações que não faz parte da nossa cosmovisão, logo fica um pouco mais difícil a assimilação. E fiquem tranquilos que isso não vai cair na prova não, tá bom? Senão mato vocês. Olha aqui, ó, os 3 aqui sendo representados, né? O Shakti, Durga e Kali. São essas representações. Tá bom? Percebam que aqui, esse Kali, por exemplo, ele está sobre uma pessoa, ele tem muitas pernas, muitos braços que fazem quase que uma saia, um colar de cabeças, segura uma outra cabeça, uma espada na mão, ou seja, é um guerreiro. Aqui é o outro que cavalga sobre um tigre, né? E esse que está sobre um trono. Então, assim, perceba que cada um deles, dentro da religião hindu, tem um significado, tem um propósito. Tá bom? Esse daqui a gente já leu, né? Tá? Aqui, não sei como pronuncia, irmão, seria o cânon deles, né? Smruti, várias categorias de escritos. Aí vem os Vedas. Sua formação atravessa a história do hinduísmo. Alguns compreendem sua formação entre 1400 a 400 antes de Cristo. Ou seja, aqui seria aquilo que nós temos como cânon deles. Seria o cânon deles, sabe? Assim como nós temos os nossos escritos, isso são escritos. Por isso que estudar religiões comparadas, irmãos, a gente não pode estudar sem documentos. Ah, fulano disse, tá, mas aquilo que foi dito, que foi visto, que foi sonhado, foi documentado por alguém, foi registrado por alguém. Houve alguém que seguiu
Houve pessoas que fizeram aquelas práticas, então esse é o acervo, né? No caso, os Vedas são praticamente os escritos, como a gente viu aqui, ó, as várias categorias de escritos ou do cânon dele, né? As 4 coletâneas dos Samhitas dos Vedas são Rig Veda, sabedoria dos hinos de louvação, Atharva Veda, sabedoria das fórmulas mágicas, Sama Veda, sabedoria das melodias, e Ajur Veda, sabedoria das fórmulas sacrificiais, tá bom? E aqui temos aqui um pedaço, né? O Rig Veda em sânscrito, sabedoria dos hinos de louvação, oferendas e invocações dos deuses. Atharva Veda em sânscrito, sabedoria das fórmulas mágicas, que parte dos documentos para mostrar o que isso representa. Tá bom? Aqui mais documentos. Upanishads se desenvolveram entre 1000 a 500 a.C., parte do cânon hindu de instruções religiosas. Surgiram como comentário dos Vedas. Opa, aqui já são os teólogos, tá? Os teólogos dos Vedas. Seminarista dos Vedas, tá bom? Deu para entender? Compreenderam? Né? Aqui já seriam os teólogos, que comentam a partir do que aquilo representa. Deriva das palavras sânscritas upa, perto, e ni, embaixo, e shad, sentar, representado o ato de sentar-se no chão, próximo ao mestre espiritual, para receber instruções, que é aquela figura que a gente acabou de ver há pouco, né? Que é essa daqui. Pode ver que até hoje, irmãos, os japoneses, alguns chineses, ou boa parte dos chineses, coreanos, eles têm o hábito de sentar-se ou no chão ou em cima de umas mesas, né? É bem curioso. Agora, você vê, irmãos, são culturas praticamente milenares, né? Que conservam essas tradições. Aqui são introduzidos os conceitos de Brahma, força espiritual que se baseia em todo o universo. Todos nascem, vivem e, ao morrer, retornam ao Brahma. Encarnação, yoga e meditação e karma. Os Brahmanas, exposições dos rituais feitos pelos sacerdotes védicos entre 1800 a.C. Aqui a pronúncia eu também não sei te dizer se seria Isrites. Demora textos não canônicos visto como secundários. Difícil de classificar por tratar de vários assuntos. Textos onde se encontram os poemas épicos como Mahabharata, aqui complicou, hein? Mahamrata e do Ramayana. Ramayana. Oh, meu Deus do céu. Tô quase falando em língua, hein? O Bhagavad Gita. Ai, meu Deus. Aqui a gente sofre um bocado, hein, irmãos? É um dos mais célebres dentro do... Aí, vocês estão lendo aí, tá bom? Puranas, considerados Smritites, mas é tradição oral passada nas gerações. Perdoem o professor aqui, irmãos, porque essas pronúncias aqui são muito difíceis para mim, tá? Minha língua é pesada, já sofro com a língua materna, quem dirá com a língua ainda, né, dos hindus. Tá bom? E aqui, meus irmãos, os rituais. Tá bom até aí, meus irmãos? Estão pegando? Tá dando para entender? Tá travando, não? Estão dando risada do professor, né? Pode rir, porque até eu fico rindo comigo mesmo. Perdoa, pastor. Eu costumo dizer que a minha língua é pesada, irmãos. Ela tem uma língua pesada. Bom, agora aqui os rituais, né? São praticados em sua maioria diariamente. Varia de acordo com o modo que vê o hinduísmo, a cidade e a pessoa em si. Alguns executam tarefas diárias, como purificação, ofertas, acender lâmpadas, recitar partes dos escritos, cantar hinos ou mantras, meditar, venerar as imagens, acreditam na eficácia da meritocracia, boas ações, caridade e sacrifício. Obras. Agora vem cá, meu irmão. Lembra que eu falei há pouco, Gil e irmãos? Como você vai pregar Jesus e uma vida cristã de alto nível se muitos irmãos nem lê a Bíblia diariamente? Mal oram. Muitos desses grupos fazem sacrifício diário, meditam, fazem as suas purificações,
têm atitudes, dedicação. Quando eles vão ver uma outra religião, eles pensam que se a pessoa que vem falar do Deus verdadeiro não faz metade do que eu faço, que Deus verdadeiro é esse? Na cabeça deles é assim que eles leem, entendeu? Por isso que quando uma pessoa não tem vida com Deus, diz muito pouco para qualquer pessoa, principalmente para as religiões que têm esses laços da reencarnação. Percebam que quase que todas elas, as obras e a vida ética e moral é muito elevada. Tudo bem, porque eles querem atingir uma evolução, mas indiferente da sua cosmovisão e da sua religião errada, eles têm o quê? Comportamentos e atitudes. Podem ver, né? Tudo bem até aí? Tranquilo? Ritos que mostram o ciclo da vida. Aí aqui são vários ritos. Tem, então, eu vou pular os nomes, tá, irmão? A primeira é ingestão de comida sólida por um bebê. Cerimônia do fio sagrado, pela qual passam as crianças de castas elevadas em sua iniciação na educação formal. Ritos de conceber banquetes em nome dos falecidos. Nos casamentos e funerais, os mantras védicos e o Yajanan não normativos. Os noivados e casamentos não consultados juntos aos astrólogos. A cremação é obrigatória para todos, ou seja, você faz parte, por isso que eles cremam todo mundo, né? Aí vem agora o Darsana, pontos de vista, ou 6 formulações ortodoxas da filosofia hindu, ou Nyaya. Dela nasce todo o resto da filosofia indiana. O fundador desta escola, Gautama, era conhecido em sua época como Aksapada e de olhos fixos nos pés. O principal texto, Nyaga Sutra, escrito no século II a.C., é usado como um dos meios de se levar à salvação. Ou seja, aqui a gente já começa a ver um conjunto para atingir a salvação. Vemos somente uma parte da realidade, pois ela é modificada pelos nossos sentimentos. Existem 4 tipos de conhecimento: a percepção, a inferência, a analogia e o testemunho fidedigno. E aqui mais uma outra ramificação, né? Vaisheshika, muito parecido com Nyaya, diferente em aceitar só 2 meios confiáveis de conhecimento, a percepção e a inferência, assim como o budismo, suas escrituras são o único meio válido para o conhecimento. No caso do Vaisheshikas, são os Vedas. Percebam, irmãos, dentro dessas ramificações, alguns se assemelham aos budistas, que tem ali um corpo de doutrina para seguir, né? Tem por fundador o Kanada, ou Kanabiruka, literalmente comedor de átomos, em torno do século II a.C. Atomismo, tudo que existe é derivado de um número infinito de átomos. A Sankhya é anterior ao brahmanismo, filosofia que deu origem ao hinduísmo, foi desenvolvida junto com o yoga, é a base do sadhana, prática espiritual ou prática de yoga. Uma diferença importante entre o Sankhya e o brahmanismo é o que primeiro é dualista, 2 princípios, e o segundo monista, uma única fonte. Mas ambos veem o espírito ou Deus como imanente e transcendente ao mesmo tempo. Aqui são as subdivisões, né, irmãos? Aí temos mais essa, temos o yoga. Percebam, irmãos, são várias filosofias de vidas. Várias, como a gente viu aqui há pouco, né? Ó, pontos de vista de 6 formulações ortodoxas da filosofia hindu. Eu não vou pedir isso na prova, tá, irmãos? Porque não tem muito sentido, né? O Purva Mimamsa, um questionamento sobre a natureza das leis naturais do Dharma. A natureza do dogma não é acessível à razão ou à observação e deve ser suposta a partir da autoridade da revelação dos Vedas. É fortemente ligado à exegese dos Vedas e deu origem ao estudo da filosofia indiana. Agora, esse é o ponto que a gente mais conhece. Yoga. Consideram que surgiu do Sankhya. O mais conhecido é o Raja Yoga, que é a união através da meditação.
O Yoga Sutra é uma complicação e ordem dessa filosofia. O Upanishads e o Bhagavad Gita também são textos indispensáveis. Hã? Gita. Não entendi. Bhagavad Gita. Aqui? É. Então, obrigado, Júnior, porque são termos que também eu não tenho familiaridade, sabe? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês sobre o yoga. Vocês percebem que esse ponto é muito conhecido por nós brasileiros, Sim. como uma atividade de exercícios. Aí eu faço a pergunta, tem o lado místico também? O que vocês acham? Eu não conheço, assim, e também não tenho pessoas próximas a mim que fazem. Eu conheço só de ver, assim, né? Já vi em canais de televisão e tudo mais, mas eu acredito que não, porque é algo que é relacionado à saúde, né? Talvez até tenha, eu esteja errado. Mas, assim, a princípio eu entendo que é algo relacionado à saúde, exercício, meditação, essas coisas. Então, o que vocês acham? Tem ou não tem? O que vocês conhecem a respeito? Bom, tem partes que eles fazem aquela meditação, que você deixa a mente livre, que você se liga, não sei o quê. Aí essa parte que eu acredito que tem uma influência mais espiritual. Mas exercício. Se você estiver fazendo isso, entendendo que quem você é em Deus, eu acredito, né? E que a parte do exercício para alongar o corpo, eu acho que não... Você elevando a sua mente ao Pai, né? Como tudo, consagra tudo ao Senhor, tudo aquilo que você faz. Eu acredito que não entra nesse lado espiritual, né? Que envolve yoga, né? Mas eu acho que é uma linha tênue. É difícil, né? Mas você, pelo que parece, já viu os dois lados, né? Assim, com relação à meditação e tal. Mas é isso aí, gostei da sua definição. E, irmãos, o que vocês sabem a respeito? De ter uma opinião? Pastor, eu me lembro que muito tempo atrás, uma irmã passou a fazer isso aí por terapia, que ela estava para poder ajudar na parte espiritual dela, para poder acalmar ela, para ter uma fixação melhor. E assim, foi exatamente isso aí que eu peguei como base, né? Que eu acho que é uma terapia para poder essa pessoa tratar de uma depressão, uma situação assim, né? Joia, pode falar agora. Obrigado, Wesley. Pode falar, Júnior. Acho que a linha do Júnior deu algum problema. Travou, Júnior, não deu para a gente te ouvir. Pastor, posso falar? Pode falar também. Eu não sei o que falar na meditação. A sua linha deu uma travada, Júnior? Então, pode falar. Júnior, depois o Tomé fala, voltou. Internet. Eu não estava me ouvindo. Está falhando, Júnior. Está falhando. Quando voltar melhor o seu sinal, você continua, tá bom? Está ouvindo agora? Agora sim. Então, eu não sei qual é a meditação, mas a ideia da yoga mesmo é o controle, a mente controlar a mente e a mente também controlar o corpo físico, né? Eu já vi alguns reality ou alguma coisa assim, praticante de yoga, ele, para suportar aquele momento, aquela atividade física, ele se concentra na meditação da yoga para que a mente consiga ter um controle da parte física. Eu não sei qual é o tipo de meditação que é feita, né? Então, você vê, irmãos, a gente sempre fica com alguma dúvida sobre aonde, que tipo, né? Perceba, eu sei que é uma linha muito tênue. Eu estou gastando esse tempo aqui porque, diante de tantas informações, né, que nem nós vemos há pouco, a gente viu que é o quê? Os pontos de vista das formulações ortodoxas, da filosofia hindu. E o yoga está dentro deles, né? Então, pode falar agora, Tomé. Então, pastor, eu penso assim, na verdade é um pouco do que a Maísa, o Júnior e o irmão Gil falou.
Eu acho que depende da intenção, por exemplo, e um pouco do que o Júnior falou. Eu não conheço a fundo o yoga, mas dependendo da doutrina que ele inicia, eu não tenho conhecimento disso, mas acho que se a pessoa estiver fazendo voltado apenas para a saúde, eu acho que não influencia tanto, porque se a gente for levar o pé da letra, por exemplo, a gente não poderia se ajoelhar para orar, já que outras religiões também fazem a mesma coisa. Por exemplo, os muçulmanos se curvam 5 vezes ao dia para orar ao Deus deles. Entendeu? Só o ato em si, eu acho que não... Não justifica, né? É. Então, eu fiz questão de gastar esse tempo, irmãos, porque, de fato, o yoga é o que mais nós temos proximidade. Ele nasce, de fato, com essa filosofia, assim, totalmente fundamentada na religião. Era uma atitude da religião. No caso nosso, no Ocidente, ele acabou sendo aplicado também como religião, depois como exercício. E há, sim, uma separação entre um e outro. Vocês vão ver que muitos personal, ou muitas academias, acabam tendo aquele momento de yoga, que é mais um momento de alongamento e respiração, Sim, sem verdade. envolver o lado místico. Mas, de Uhum. fato, é uma linha muito tênue, porque muitas vezes, vamos pegar aqui um exemplo, eu sou um sedentário, eu sou uma pessoa ansiosa, eu não tenho uma respiração adequada. Eu começo, então, a me alongar, o meu corpo já responde positivamente. Eu começo a aprender a respirar. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, certa ocasião, eu e minha esposa, eu tenho muita dificuldade de dormir, eu tenho sono leve, eu tenho dificuldade de pegar no sono, isso sempre foi assim, e uma das coisas que nós, ao estudarmos sobre sono, primeira coisa é atividade física, mas outras coisas são métodos, né? Por exemplo, se eu tomar uma coisa, que nem um dia desse, eu dei aula para vocês, um pouco da aula, eu tomei chá verde, pelo amor de Deus, eu virei à noite. Eu virei à noite, fui dormir 5 da manhã. Falei, meu Deus, o que aconteceu comigo? Eu tomei chá verde 6 horas da tarde ou 7, mas o chá verde tem cafeína, né? Então, quando eu parei a aula aqui com vocês, eu não conseguia desligar, e não dormia, e deitava e rolava para um lado para o outro. Ou seja, são pequenas coisas que mexem. Tem pessoas que tomam café de noite e dormem. Se eu tomar o café, me desperta. Então, o que acontece? Uma das coisas que eu aprendi é fazer respirações profundas. Não está conseguindo dormir? Respiro profundo, respirações profundas, 10 vezes seguidas. Faz de novo. Geralmente, na segunda vez, você apaga e dorme. É interessante. O problema é quando eu esqueço das técnicas. Mas existem várias técnicas, né? Mas, voltando a falar sobre essa questão da respiração. O yoga, ele te dá essa questão da flexibilidade e um controle da respiração. Respirar é praticamente uma das coisas mais importantes em tudo. Vou até dar uma dica para os irmãos, né, que gostam de esportes individuais. Esportes individuais, esses dias eu jogava com um colega, tênis, e ele ficava nervoso, eu falei para ele, respira fundo. Ele era o meu adversário, mas a gente estava se divertindo, né? Respira fundo. Respira. Aí ele, por quê? Eu falei, respira. Você volta a oxigenar o cérebro. Suas tomadas de decisões vão ser melhor. Aí ele começou. Mexe com a respiração, traz de volta a nossa vida emocional. E outra coisa, olha que interessante. Certa ocasião, nas minhas corridas, eu aprendi que quando você está muito ofegante numa corrida, quem gosta de correr, né? Eu gosto de correr, mas eu não sou um corredor muito rápido. Eu corro devagarzinho. Mas tem hora que você está rompendo ali as suas barreiras e você fica muito exausto. Quando você dá literalmente aquelas pisadas com a ponta do pé, flexionando só a ponta do pé, que você flexiona a panturrilha, esse movimento tão sutil, flexionando as panturrilhas, oxigena o pulmão que oxigena o cérebro. Naturalmente, você tem mais resistência para alguns outros quilômetros. Olha só, coisa simples. Porque muitas vezes está te faltando perna, outras vezes está te faltando pulmão. Mas tem vezes que você tem perna, mas não está tendo mais pulmão. E aí você flexiona a panturrilha. E no tênis, é bem comum quando você vê o jogador de tênis, ele pulando com as pontas dos pés. Antes de um saque, ele começa a pular. O que é isso? É para ele trazer de volta o
o oxigênio para o pulmão, principalmente para o cérebro, para as tomadas de decisões. Porque, por exemplo, no tênis, que é um esporte de individual, qualquer milésimo de segundo é o tempo para você parar e fazer o golpe. E como o tênis ele é um esporte que assemelha muito uma luta oriental, muitas vezes a força, o movimento, a excelência na movimentação vai determinar se você vai acertar ou não. Não basta fazer, porque há muita técnica. E como que você executa a técnica numa luta? Ou como que você executa a técnica, por exemplo, num jogo de alta performance, como é o tênis? É você tendo total consciência. Como você tem consciência? Oxigenando o seu cérebro. Como você oxigena o seu cérebro? Às vezes pulando ou respirando adequadamente. Então, em todo momento de tensão, até mesmo na vida, quando a gente realmente tiver num momento de estresse ou de exaustão, tentem respirar várias vezes. Você vê, são coisas da vida que a gente não foi treinado. E os hindus, por uma questão da sua religião, a meditação faz com que eles exercitem o quê? A respiração. Pode ver que quando nós dormimos, a nossa respiração ela entra até numa outra sintonia. Pode ver que nós começamos a suar. Percebam que como que são sabedorias milenares, né, irmãos? Então, eu fiz essa pergunta para vocês agora e entramos nesse assunto só para dizer o seguinte, tem sim um lado religioso, místico, temos que tomar cuidado, porque até mesmo a posição, ela é de tamanho relaxamento, que se a pessoa estiver nos induzindo para uma questão religiosa, é bem possível que a pessoa se abra mesmo. Por isso que fica aqui uma dica, uma sugestão, para que nós, como servos de Deus, não venhamos de fazer nada que tenha um cunho voltado a uma meditação meia transcendental, porque de repente você está tão relaxado, está tão confortável que a pessoa fala uma besteira lá, quando você vai ver, está com o capiroto. Entendeu, irmãos? É um laço, muitas vezes, sutil, em nome de uma atividade física. Sim. Vocês entendem? Como a Maísa disse, como o Júnior, é uma linha muito tênue, porque você está ali exercitando o corpo, né? Então, assim, agora a gente não pode condenar que todo mundo que faz está fazendo uma coisa pagã, mas, assim, ele se deriva disso. Sim. Vamos aqui, só para eu concluir, para não ficar nenhuma dúvida. Sabe a acupuntura? Sim. É uma outra coisa que é uma ciência milenar também. Mas dentro da acupuntura, também muitos acupunturistas misturavam a acupuntura com religião. Mas a acupuntura é uma ciência? É uma ciência. É um tipo de medicina? Que ele desperta os pontos e realmente tem a sua efetividade? Tem, como ciência. A yoga, como ciência, tem a sua efetividade? Tem, não vou negar, porque é alongamento, irmão, é respiração. Como ciência, é como a Maísa falou, se conecte com Deus e assim, não é usar um artifício do inimigo para tomar proveito, mas a gente tem que ter clareza de saber que essa prática se dá por meio do quê? De pessoas de outra religião que desenvolveram. Mas não deixa de ser uma ciência que beneficia as pessoas. Agora tem as questões que misturam, tá bom? Então, assim, eu sei que é muito perigoso, né? Não estou falando para os irmãos fazerem isso, mas eu estou dizendo assim, não vamos criticar de forma, eu diria, sabe, irmãos, muitas vezes é que nem antigamente, o crente não joga bola, entendeu? Então, quem joga bola é do diabo. Não é porque tem um monte de gadareno que quebra tudo aí, as torcidas organizadas, e um mata o outro, que você não pode ter um time. Você entende? A licitude e a conveniência é muito sutil, né? Irmã Cleusa, a irmã quer fazer uma pergunta? Não, deixa. Então, vamos fazer no próximo módulo, pode ser? Não, tá bom. Pode? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tudo bem. Estava no mantra. Deu para... O que foi? Uma coisa eu estava no mantra. Ah, meu Deus. Agora há pouco eu estava mesmo. Irmãos, esse negócio de meditação, de transe, de hipnose, irmãos, vocês podem ver que Freud ele vai trabalhar com a hipnose, ele começa muito trabalhando com a hipnose, depois ele para, porque é uma linha muito tênue, que mistura ciência com espiritualidade. E tem vezes que a pessoa começa a brincar com essas coisas, não conhece, tem pessoas que se iniciaram na hipnose, ou foram tentar fazer com os outros, e a pessoa entrou numa espiral para baixo que nunca mais saiu. Isso é perigoso. Tem o lado espiritual, mas tem um lado científico também. Porque a nossa mente, nós não conhecemos totalmente. Então, assim, é uma coisa muito
interessante, tá bom? Vamos parar a gravação aqui, irmãos? Ok, Para a gente ir para o último bloco? Fechou? ok.